Então vamos lá, o primeiro ponto para você começar a desenvolver uma inteligência emocional é observar, analisar os seus comportamentos diante de algumas situações, ok? Então quando acontecer alguma coisa, começa a observar quais foram as suas reações, o que você pensou, quais foram as sensações que você teve, né? O que você sentiu naquele momento e em um segundo momento comece a se questionar por que você teve todas essas reações, né? Qual foi o gatilho que fez você se sentir de uma determinada forma? Ou seja, começa a avaliar determinadas atitudes, sensações e começa a entender como elas impactam aí a sua vida, o seu dia a dia e as suas relações, certo? Um outro ponto importante, né, no meio disso tudo, é saber administrar melhor as próprias emoções. Porque, gente, a gente sabe, né, que ninguém está livre de agir ou de falar alguma coisa de uma forma precipitada, certo? Por conta ali do calor do momento, às vezes isso acontece, né? Quem nunca passou por isso? Agora, agir sem pensar é natural do ser humano, viu, gente? É um processo subconsciente que a gente carrega lá de trás, desde os nossos ancestrais, né? Na época que a gente morava ainda em cavernas, como uma forma de preservar a espécie humana. Ou seja, agir sem pensar, no final das contas, é um mecanismo de defesa, né? Agora, a gente sabe que hoje os tempos são outros, né? A sociedade mudou completamente e o nosso cérebro ainda precisa ir se adaptando a essa nova realidade, né? Evolutiva, digamos assim. E reconhecer que hoje em dia determinadas atitudes podem acabar gerando um certo desconforto ou alguma consequência aí complicada nas nossas relações. Então, definitivamente, a impulsividade não é uma boa aliada na maioria das vezes, na maioria das situações. Portanto, comece a administrar melhor os seus impulsos, as suas emoções antes de tomar alguma decisão ou antes de dizer alguma coisa, né? Ao invés, então, de deixar o instinto falar mais alto, né? Às vezes vai acontecer, mas tenta manter a calma, usar um pouco da razão, né? Deixa a razão aí entrar em primeiro lugar, né? Caso alguma situação aconteça. Existem duas coisas que podem te ajudar nesse processo. Uma é trabalhar a respiração e a outra é praticar atividade física regularmente. Ah, Fernanda, mas eu não gosto de fazer exercício. Eu acho muito chato. Mas tem que fazer, gente. Eu falo isso para todos os meus pacientes aqui. Tem que fazer. Nós não somos mais crianças. Criança, se você perceber, né, vive no mundo, vive a vida, né, baseada no gosto ou não gosto. Então, assim, tudo que a criança gosta, né, ela faz com o maior prazer. Agora, tudo que ela não gosta, que ela acha chato, ela não quer fazer, ela faz pirraça, birra, não quer fazer. Só que quando a gente cresce, a gente vira adulto, os princípios são outros, né? Os princípios são outros. A gente não pode mais se basear no gosto ou não gosto. A gente precisa se basear no preciso ou não preciso. E todo mundo sabe da importância do exercício físico, a gente já está cansado de saber, é uma coisa básica que a gente precisa implementar na nossa vida, querendo ou não, né? Gostando ou não, para a gente ter uma boa saúde mental e física, tá bom? Então, se você não gosta de academia, não tem problema, gente. Pode ser uma caminhada ao ar livre, meia horinha todo dia, né? Se você não gosta de dar uma caminhada, né, ao ar livre, pode ser um esporte, natação, pode ser uma aula de dança, enfim, mexa o seu corpo, tá? Da maneira que você achar melhor, mas não deixe de fazer isso, não deixe de praticar atividade física. E outras duas coisas importantes, né, que podem te ajudar aí também nesse processo emocional é a meditação e a prática de auto-hipnose. Ok? Então, o nosso objetivo, gente, é ir sempre trabalhando o nosso equilíbrio emocional, sempre, né? E não ficar tentando suprimir emoções, tá bom? Outra coisa bastante importante é a gente saber trabalhar melhor a nossa empatia. Saber se colocar no lugar do outro
não é um ato praticado apenas por seres humanos. Engraçado, algumas pesquisas já mostram que os animais e crianças também, né, demonstram também esse sentimento de solidariedade e de empatia, né? E é muito interessante quando a gente faz esse exercício de se colocar no lugar de uma outra pessoa. Isso acaba ajudando a gente a ser uma pessoa assim, mais compreensiva, mais tolerante, né? Faz com que a gente consiga entender com mais facilidade que outras pessoas que estão à nossa volta também têm as suas necessidades, também têm as suas limitações, as suas falhas, mas que elas também são lotadas de pontos positivos, de qualidades, né? Assim como você. Então isso acaba gerando um certo respeito mútuo, né? E a grande verdade é que quanto mais a gente trabalha o nosso autoconhecimento, a nossa inteligência emocional, quanto mais a gente se entende, mais fácil a gente consegue também entender o outro e respeitar os seus sentimentos, né? A resiliência também é outra coisa fundamental nesse caminho da inteligência emocional, né? A vida, gente, é uma eterna incerteza. A gente nunca sabe o que tá por vir, né? E todo mundo tá sujeito a situações difíceis, né? E o que acaba, na verdade, diferenciando as pessoas é como elas reagem, como elas percebem tais eventos, entende? Ou seja, como elas lidam com determinadas situações. Então a resiliência, ela consiste em receber os impactos da vida, né, as pauladas que a vida dá, e ter a capacidade de se manter firme, né, aprendendo aí com a situação e lidando de uma maneira inteligente, né, com esses fatos aí que acontecem. E é saber o que? Administrar os sentimentos da melhor forma, né? Procurando sempre entender que algumas situações da vida estão fora do nosso controle, do nosso alcance, e que, no final das contas, a gente precisa aceitar essas condições. Reconhecer suas limitações também é uma coisa importante. Será que você conhece os seus próprios limites? Já se fez essa pergunta? Pois é. Saber reconhecer isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento, viu? Muita gente sabe reconhecer muito bem os seus defeitos, as suas qualidades, mas não reconhecem as suas limitações. E quando eu falo sobre limitação, gente, eu não estou me referindo à incapacidade não, hein? São duas coisas diferentes, tá? É saber que a gente tem as nossas limitações, os nossos pontos fracos, né? E isso não é motivo pra gente se envergonhar, ok? Nós não somos perfeitos, a gente está aqui em constante aprendizado, né? Entre erros e acertos, isso faz parte da vida, né? Então, entender as suas próprias limitações é saber respeitar, é saber se respeitar, saber se proteger a sua saúde mental, né, e emocional. E não há mal nenhum nisso, tá? Um outro aspecto importante é a gente não ter medo de se expressar, né? Como eu já falei anteriormente, é importante que a gente não deixe as nossas emoções dominarem a situação. Só que isso não quer dizer que a gente não pode demonstrar as emoções, tá? A gente pode sim expor os nossos sentimentos, nos expressar. Isso também promove o equilíbrio interno, né? Isso sem dúvida. Por exemplo, você já interpretou de uma forma errada algum comentário do seu parceiro, da sua parceira, e você só conseguiu compreender o que essa pessoa disse, né? Depois de toda uma explicação, toda uma conversa? Acredito que sim, todo mundo, né? Todo mundo já passou por isso. Então a melhor forma da gente evitar esse tipo de conflito, né, é justamente se expressando, né? Nos expressando, ou seja, falando sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins, porque as emoções boas, positivas, também devem ser expressadas, né? O amor, o carinho, né? A preocupação, certo? Portanto, é necessário que
Haja muita comunicação, gente. O diálogo é algo essencial, tá? Para que a gente consiga então esclarecer os nossos pontos de vista, né? E conversar sobre outras questões mais complexas para que a gente possa resolvê-las da melhor forma possível, com sinceridade, com maturidade, ao invés de a gente ficar fingindo que tá tudo bem, né? Enquanto na verdade a gente tá o quê? Sofrendo internamente.